Olá, futuros funcionários públicos! Sejam bem-vindos aqui ao Aprenda a Calcular, o seu canal de matemática, raciocínio lógico focado em concursos aqui no YouTube. Hoje a gente está aí com a aula, pessoal, focado no concurso do INSS, tá certo? A gente vai estar aí trabalhando com a parte de lógica, que é bem importante, que é a parte que fala sobre sentenças sendo verdadeiras ou falsas, tá certo? Então, vocês vão ver aqui uma maneira, tá, bem arquitetada aí para vocês estarem conseguindo desenvolver esse tipo de problema e terem segurança aí na hora da resolução deles, tá ok? Pessoal, você aí que curte, que acompanha o Aprenda a Calcular, muito obrigado mesmo. A gente está aí chegando a um bom número de inscritos, graças a você que curte e compartilha o canal. Então eu peço para que você que está aí assistindo as aulas, acompanhando o curso, que você possa compartilhar para que eu possa estar chegando a mais pessoas, porque é dessa maneira que eu consigo aí estar mostrando o meu trabalho, ok? Então, pessoal, vamos lá começar a nossa aula. Aqui a gente tem o seguinte, ó. Então, ó, a nossa primeira questão é essa, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente desenvolve esse tipo de problema. Vocês vão ver que na quarta, quinta questão que vocês estiverem fazendo dessa maneira aí, vocês já vão estar craque, gente, já vão estar fera, tá certo? Então, pode ter certeza que tudo é uma questão de vocês se acostumando com o conteúdo, tá bom? Então, olha só, vamos lá. Um crime foi cometido por uma e apenas uma pessoa de um grupo de 5 suspeitos: Armando, Celso, Edu, Juarez e Tasso. Perguntado sobre quem era o culpado, cada um deles respondeu: Armando: sou inocente. Celso: Edu é o culpado. Edu: Tasso é o culpado. Juarez: Armando disse a verdade. Tasso: Celso mentiu. Sabendo-se que apenas um dos suspeitos mentiu e que todos os outros disseram a verdade, pode-se concluir que o culpado é... Bem, pessoal, perceba que isso aí é um tipo de problema que, se você for encarar ele de frente, provavelmente vai surgir muitos problemas, porque a nossa cognição não consegue alcançar o nível de abstração necessário para desenvolver uma solução para um problema tão cheio de variáveis como esse, tá certo? Então a gente precisa arquitetar aqui uma maneira, tá certo? Desenvolver um método para que esse método possa ser aplicado e sempre nos gerar a solução, tá bom? Então vamos lá. Esse primeiro eu vou fazer bem calminho para vocês perceberem aí como é que a gente pode estar desenvolvendo esse tipo de problema, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai transcrever cada uma das sentenças aí que são colocadas, tá certo? Cada uma das sentenças declarativas aí que o enunciado dá, perfeito? Então bora lá. O primeiro diz assim: Armando, sou inocente. Então vamos lá. Armando diz, certo? Ó. Armando diz: sou inocente, tá certo? Aí Celso diz, pessoal, ó. Celso, ele diz: Edu é o culpado. Edu é o culpado, ok? Agora, pessoal, olha o que Edu diz. Todas as sentenças declarativas a gente passa para cá, tá? Então, Edu diz: Tasso é o culpado. Então, ó, Tasso é o culpado, ok? Agora, pessoal, Juarez diz, vamos botar aqui, ó, Juarez, e ele diz: Armando disse a verdade. Então, ó, Armando disse a verdade, ok? E agora a gente tem aí o que Tasso disse, ó. Tasso disse: Celso mentiu. Celso mentiu, ok? Então perceba, aqui é cada uma das sentenças que foram declaradas aí no enunciado, ok, pessoal? Agora a gente vai pegar, gente, e vai ver quais são aí as sentenças que orientam a nossa solução, tá? Perceba que lá no início foi dito o seguinte, ó: um crime foi cometido
por uma e apenas uma pessoa de um grupo de 5 suspeitos, tá? Então, ó, perguntado sobre quem era o culpado, cada um deles respondeu. Então, a primeira orientação aí é que ele foi cometido por apenas uma pessoa. Então, eu vou botar aqui, ó. O crime foi cometido por apenas uma pessoa, ok? Então, aqui vai orientar as nossas informações, tá? E aqui, ó, a gente tem ainda o quê? A gente tem, ó, sabendo que apenas um dos suspeitos mentiu e que todos os outros disseram a verdade. Então, aqui é outra coisa que vai orientar a nossa solução, ó. Apenas uma pessoa mentiu, ok? Então, gente, de posse dessas informações, a gente pode aqui tecer a nossa solução, ok? Basta agora a gente fazer aqui um processo, tá? Que possa fazer com que a gente tenha uma organização das respostas. Então, vamos lá. Bem calminho aqui para a gente desenvolver a nossa solução, ó. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma hipótese. Partindo aqui das minhas dicas, ó, eu vou criar a seguinte hipótese. Primeiro, o crime foi cometido por apenas uma pessoa. E apenas uma pessoa mentiu, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar aqui, eu vou ir considerando, por exemplo, que Armando é o mentiroso. E vou ver o que vai acontecer com as respostas das outras pessoas. A minha primeira hipótese, vou botar aqui, ó. A minha primeira hipótese é a de que Armando mentiu, tá certo? Então, Armando mentiu. E eu vou verificar o que acontece diante dessa hipótese, tá certo? Se ela cai em contradição ou não. Se ela não cai em contradição, ela é verdadeira. Se ela cai em contradição, ela é falsa, ok? Então, vamos lá, ó. Se Armando mentiu, perceba o que acontece? Ele está dizendo, sou inocente. Então, se ele mentiu, eu tenho que Armando é o quê, pessoal? Se ele mentiu, Armando é culpado. Perfeito, tá certo? Armando é culpado. Pegando agora aqui, ó, a nossa segunda sentença. Edu é o culpado. Sendo que ele fala a verdade, porque quem mentiu nessa hipótese é Armando. E só tem uma pessoa que mentiu, concorda? Então, se tem uma pessoa que mentiu, o resto todos falam a verdade. E ele está dizendo o quê? Que Edu é o culpado. Então, ó, de acordo com a segunda sentença, Edu é o culpado, tá certo? Aí a gente percebe aqui de cara, gente, que essa hipótese 1, ó, ela não é a verdadeira. Por quê? Porque a questão diz que apenas uma pessoa cometeu o crime. E de acordo com essa hipótese, eu tenho já aqui, já no início, que Armando é o culpado e que Edu também é o culpado. Então, aqui eu já tenho 2 culpados, tá certo, gente? Então, de cara eu vejo que essa hipótese é falsa, ok? Vamos agora verificar a segunda hipótese, sendo Celso o mentiroso, ok? Então, vamos lá, pessoal. Ó, tendo agora a hipótese 2, certo? Que Celso mente. Então, essa é a nossa segunda hipótese. Celso mente, ok? Então, ó, como é que vai ficar aqui as nossas sentenças? Ora, se Celso mente, todos os outros falam a verdade. Então, Armando diz, sou inocente. Então, eu já tenho que Armando, perceba aí, futuro funcionário público do INSS, né? Se Deus quiser, ó. Armando é o que, pessoal? Inocente, perfeito? Então, ó, Armando é inocente. Agora veja, Celso mentiu de acordo com nossa hipótese. Então ele diz, Edu é o culpado. Então, de acordo com a nossa hipótese, como ele mente, Edu vai ser inocente. Então, Edu é inocente também, perfeito? Vamos lá. Todos os outros vão falar a verdade agora, tá? Então, ó, Edu diz, Tasso é o culpado. Ele está falando a verdade, né? Então, ó, Tasso é o culpado. Vamos relembrar mais uma vez. Eu sei que é chato, mas, ó, quem mentiu foi o Celso. Todos os outros falam a verdade. Então, eu vou ter todas as outras sentenças como verdadeira, ok?
Então, ó, aqui, Juarez diz, Armando disse a verdade. E o que foi que Armando disse? Sou inocente. E ele disse o que aqui? Que é inocente de fato. Então, de acordo com Juarez, ele não acrescentou em nada aqui pra gente, tá certo? É o que a gente já sabia. E Tasso diz, Celso mentiu. E o que Celso diz? Edu é o culpado, né? Ora, se Celso mentiu, Edu é inocente. E, de fato, a gente já tinha chegado a essa conclusão que Edu é inocente. Que, por a nossa hipótese, Celso já era mentiroso. Então, Tasso só confirmou a nossa hipótese. Então, veja que, de acordo com a segunda hipótese, nenhuma das sentenças entrou em contradição, gente. Perceberam? Como não tem contradição, a verdade é essa. E a verdade é que Tasso é o culpado, tá certo? Então, a resposta correta, letra E. Perfeito? Então, amigos, eu acredito que vocês já devam conhecer aí o Bombinha. Se vocês não conhecem, ó, vou aqui apresentar ele, ó, tá aí o Bombinha, tá? E eu vou perguntar a Bombinha se ele tem alguma coisa aí para estar acrescentando, tá certo? Dentro das nossas, da nossa questão aí. Tem, Bombinha, alguma coisa aí para acrescentar? Tenho sim. Eu queria só mostrar para vocês uma outra maneira de olhar essa questão. Percebam só que o enunciado dá essas sentenças que norteiam o aluno para a solução. Vocês podem ver isso como um detetive, tá certo? Então vocês podem estar aí, na verdade, vendo que a questão ela dá pistas, tá certo? Da solução. Então vocês vão ter o que as pessoas estão falando, vocês podem pegar isso como sendo os depoimentos, tá? E a questão vai dar as pistas para você, como um detetive, investigar e chegar até a solução, tá certo? Então lembre, nesse trabalho de verdade e mentira, você age parecido aí com um detetive, tá bom? Valeu, Bombinha. Bombinha, você é fera, Bombinha. Você se não fosse você, Bombinha, eu não sei não. Eu acho que a gente estava perdido aqui. Isso que Bombinha falou é perfeito, gente. Vocês podem, então, estar olhando aí como dicas, tá certo? Como pistas, tá? E dessa maneira, vocês vão conseguir aí desenvolver mais fácil o problema. Então, olha só. Perceba, ó, que aqui são os depoimentos, tá certo? Como Bombinha disse, ó, de cada um deles. Aqui vão ser as pistas, tá certo? Aqui vão ser as pistas e aqui é a sua investigação, tá bom? E aí você chega até a solução, perfeito? Valeu, Bombinha! Vamos agora, então, sumarizar tudo isso aqui, tá certo? Para vocês terem aí um meio para sempre aplicarem nesse tipo de questão, ok? Então, vamos lá. Ó, são 4 passos básicos, tá? Primeiro passo, transcrever todas as declarações do enunciado. Segundo passo, transcrever todas as informações adicionais que guiarão o nosso raciocínio durante a resolução. Foi o que Bombinha disse, são as pistas. Terceiro passo, criar uma hipótese de verdade ou mentira para as declarações, tendo por base o que dispõe as informações adicionais. Quando a gente fala o termo hipótese, o aluno fica até com medo, porque isso é muito usado no meio científico. Mas hipótese, você pode olhar a hipótese como sendo uma possibilidade de verdade, tá certo? Então você vai examinar as várias possibilidades, tá certo? Até chegar àquela que não se contradiga, tá ok? Quarto passo, testar a hipótese criada, extraindo todas as conclusões delas oriundas e comparando essas conclusões entre si em relação às informações adicionais. Então, é o processo aí de investigar, ok? Vamos lá, tem mais aí algumas coisas, ó. Caso tais conclusões estejam compatíveis entre si e compatíveis com as informações adicionais, então esta será a hipótese que resolverá, de fato, o nosso problema. Caso contrário, se verificar que as conclusões extraídas daquela hipótese são incompatíveis entre si ou que vão de encontro ao que prescreve as informações adicionais, então diremos que tal hipótese falhou, não serviu para resolver a nossa questão. Nesse caso, cria-se uma nova hipótese, reinicia-se o procedimento de análise do quarto passo, ok? Então é isso que eu falei para vocês, tá certo? Transcreve as declarações, vê quais são as pistas, cria uma possibilidade de verdade, investiga, se não for, cria outra, até chegar ao passo que não tenha contradição. Em suma é isso, perfeito? Muito bem, vamos lá para mais uma questão agora, tá ok? Vamos aí ver mais uma questão. Perceba que aqui a gente sempre trabalha com as questões CESP, tá, gente? Para facilitar aí, que é a banca que vai elaborar o concurso de vocês. Então aqui a gente tem o seguinte, ó. Um líder criminoso foi morto por um de seus 4 asseclas, tá certo? As seclas são subordinados, perfeito? Então, ó, A, B, C e D. Durante o interrogatório, esses indivíduos fizeram as seguintes declarações. A afirmou que C matou o líder.
B afirmou que D não matou o líder. C disse que D estava jogando dardos com A quando o líder foi morto e por isso não tiveram participação no crime. D disse que C não matou o líder. Considerando a situação hipotética apresentada acima e sabendo que 3 dos comparsas mentiram em suas declarações, enquanto um deles falou a verdade, julgue os itens seguintes. A declaração de C não pode ser verdadeira. D matou o líder. Então a gente vai julgar. Lembrando que a banca CESP, em geral, ela cobra verdadeiro ou falso, tá? E sempre, gente, marque, quando for banca CESP, marque aquela que você tem certeza, tá bom? Tem que segurar aí, tá certo? A vontade de marcar uma que você não tá tão certo. Dessa maneira, vocês vão conseguir potencializar muito o número de acerto de vocês. Muito bem, gente. Então, ó, acelerando aqui o processo, a gente tem o seguinte. Eu não vou copiar cada uma das sentenças aqui, tá? Elas já dão aqui, eu vou só criar as hipóteses. Primeiro, as pistas, ó, são o quê? Um líder criminoso foi morto por um de seus 4 asseclas, tá? Então, já sei que um matou. Então, vou botar aqui, ó. Um matou, tá certo? Aí, ó, outra coisa que ele dá, considerando a situação hipotética apresentada acima e sabendo que 3 dos comparsas mentiram em suas declarações, enquanto um deles falou a verdade. Então, ó, um falou a verdade. Um falou a verdade, ok? Então, essas são as nossas pistas aí, ok? Então, bora lá, gente. Primeiro de tudo, a gente vai criar as hipóteses. Então, vou botar aqui, ó, hipótese 1. Qual é a hipótese 1? Eu vou colocar aqui A, certo? Falou a verdade. Então, A falou a verdade, certo? Gente, se A falou a verdade, então vamos ver o que isso aí como isso vai se desdobrar com A falando a verdade. Ó, A afirmou que C matou o líder. Então, de acordo com ele, C matou o líder. C matou, ok? Aí B, ó, então todos os outros estão mentindo. Então B afirmou que D não matou o líder. Ora, se B está mentindo e ele disse que D não matou o líder, então D matou, ok? De cara a gente chega numa contradição, por quê? Porque só um matou. E de acordo com essas duas sentenças, eu já tenho 2 assassinos, tanto C como D, perfeito? Então já sei que a hipótese 1 não vale. Vamos aí agora para a hipótese 2. A hipótese 2 agora vai ser que B está falando a verdade, certo? Então, ó, B está falando a verdade. Bem, se B está falando a verdade, todos os outros mentem, ok? Então, ó, A vai mentir, então A afirmou que C matou o líder. Então, C não matou, ok? B afirmou que D não matou o líder. Como ele fala a verdade, então D não matou, ok? C disse que D estava jogando dardos com A quando o líder foi morto e por isso não tiveram participação no crime. Ora, ele vai estar mentindo, tá? Então, D e A podem ter participação. D e A podem ter participado, certo? D e A podem ter participado. D disse que C não matou o líder. Então, D disse que C não matou o líder. Como ele disse que C não matou o líder, ele está mentindo? Então, eu tenho que C matou o líder. C matou o líder. Ok? Então, de acordo com D, eu tenho que C matou o líder, mas a gente já tinha encontrado que ele não matou. Então, temos uma nova contradição, perfeito? Então, essa também não será a solução aí para o nosso problema. Vamos lá para a hipótese 3. A hipótese 3 vai ser de que C, né, está falando a verdade, porque só um fala a verdade, tá? Então, a verdade está sendo dita por C, ok? Muito bem, gente. Então, todos os outros estão mentindo. Então, A afirmou que C matou o líder. Então, C não matou. C não matou. B afirmou que D não matou o líder. Então, ó, B afirmou que D não matou o líder. Então, quer dizer que D matou, certo? Porque todos estão mentindo. Só quem está falando a verdade é C. Então, D matou.
Bem, C está falando a verdade. Então, disse que D estava jogando dardos com A quando o líder foi morto. E por isso não tiveram participação no crime. Então, ó, ele disse que D estava jogando dados com A. E ele falou a verdade. Então, D e A não participaram. E percebam que aí a gente já tem uma contradição. Porque aqui a gente encontrou que D matou. E de acordo com C que está falando a verdade, D não participou. Então, temos uma contradição. Também não pode ser a hipótese 3. Então, C também não é quem falou a verdade. Tá? Então, vamos agora para a hipótese 4. Ó, aqui na hipótese 4, pessoal, a gente vai ter agora que D falou a verdade. Certo? D falou a verdade. Ora, se D falou a verdade, pessoal, a gente tem então que todos os outros mentiram. Então, A afirmou que C matou o líder. Então, C não matou, ok? B afirmou que D não matou o líder. B afirmou que D não matou o líder. Então, D matou, ok? C disse que D e A estavam jogando. Então, a gente sabe que é falso, então pode ser D ou A. Pode ser, porque ele estava mentindo. E o único que falou a verdade aqui vai ser o D. Então perceba aí, gente, que D diz o quê? D disse que C não matou o líder. Então, ó, C não matou. Que é o que já tinha sido dito, ó, que C não matou. Então a gente tem aí, gente, que não caiu em contradição. Então a hipótese 4 é verdadeira. Então veja, pessoal. A declaração de C não pode ser verdadeira. Vamos lá. Qual é a declaração de C? C disse que D estava jogando dardos com A quando o líder foi morto. Ora, quem matou foi D. Então, de fato, a declaração de C não pode ser verdadeira, ok? Porque, de fato, quem matou foi D. Perfeito? Então, a resposta correta aí, tá? D matou o líder e a declaração de C não pode ser verdadeira. Também é verdadeira. As duas aqui são verdadeiras, ok? Muito bem, gente. Vamos lá para a próxima questão. E a gente tem o seguinte. Ó, considere que duas gêmeas idênticas, Bela e Linda, tenham sido acusadas de se fazerem passar uma pela outra. Considere ainda que uma delas sempre minta e que a outra seja sempre honesta. Supondo que Bela tenha confessado, pelo menos uma de nós mente, então está correto concluir que a gêmea honesta é Linda? Então, ó, nós temos duas gêmeas aí, Bela, ok? E Linda, certo? Bem, a sentença é, pelo menos uma de nós mente, é a mesma coisa aqui, no mínimo, uma de nós mente, ok? Essa é a sentença, no mínimo, uma de nós mente. Bem, por hipótese, vamos dizer que Bela está mentindo, certo? Então, se Bela estiver mentindo, pessoal, quer dizer que essa sentença aqui é falsa, tá? Então, não tem, no mínimo, uma delas mentindo, tá? Mas o que o enunciado diz? O enunciado diz que uma sempre mente. Então, o enunciado disse que, no mínimo, uma mente, tá certo? É a mesma forma de dizer aí, no mínimo, uma mente, quando ele diz que uma sempre mente, tá? Então, o que Bela está falando não pode ser falso. Se o que ela está falando é verdadeiro, quer dizer então que ela fala a verdade, ok? Então, gente, Bela está falando a verdade e Linda mente. Essa questão, você marcaria então, como ele disse que a gêmea honesta é Linda, essa questão é falsa, ok? Muito bem, gente, vamos lá para a próxima questão. Então vamos lá, gente. Chegamos aí à nossa última questão. Espero que vocês estejam acompanhando direitinho. Que vocês já possam ter assistido a primeira aula que eu já deixei aqui no canal, tá certo? Lembrando que aqui o canal eu coloco aulas dos mais diversos concursos e também de matemática básica, matemática pro Enem, também de concursos militares, tá? E eu vou estar colocando aí, gente, o curso completo pro INSS. Então fique tranquilo que com certeza você vai ter a melhor preparação aqui, tá? Aqui você vai ter todos os assuntos de lógica, tá? Da melhor forma possível aí, para vocês só
fazerem mais exercícios e segmentarem aí o conhecimento de vocês, tá bom? Então bora lá para a nossa última questão. Durante os blitz de rotina, um agente de trânsito notou um veículo que havia parado à distância, no qual o condutor trocou de lugar com um dos passageiros. Diante dessa situação, o agente resolveu parar o veículo para inspeção. Ao observar o interior do veículo e constatar que havia uma lata de cerveja no console, indagou aos 4 ocupantes sobre quem teria bebido a cerveja e obteve as seguintes respostas. Não fui eu, disse Ricardo, motorista. Foi o Lucas, disse Marcelo. Foi o Rafael, disse Lucas. Marcelo está mentindo, disse Rafael. Considerando a situação hipotética acima, bem como o fato de que apenas um dos ocupantes do veículo bebeu a cerveja, julgue os itens subsequentes. Primeiro, considerando-se que apenas um dos ocupantes do carro estivesse mentindo, é correto afirmar que Rafael foi quem bebeu a cerveja? Segundo, em face dessa situação, é correto afirmar que Marcelo e Rafael mentiram? Então, gente, o que eu digo para vocês é, quando pegar esse tipo de questão, fica tranquilo, lê, tá certo? E busque o entendimento da questão, que com certeza vocês vão conseguir, aos poucos, ir clareando na mente a solução, tá bom? Façam questões CESP, que isso vai ajudar muito vocês, que a prova CESP é uma prova muito específica, né? A forma dela, ela é uma prova que vem para cansar mesmo, tá bom? Então é bom que vocês já façam para quando chegarem lá, já saberem o que vocês vão enfrentar, tá ok? Então bora lá. Aqui a gente tem o seguinte, ó. Primeiro, tá aí as sentenças que eles deram, né? Declarativas, todas estão aqui, ok? E aqui, gente, perceba que ele dá as pistas, né? O fato de que apenas um dos ocupantes bebeu a cerveja, tá certo? E ele também diz, ó, que um dos ocupantes do carro estava mentindo. Então tem essas pistas aqui. Só um bebeu e só um estava mentindo. Então eu vou fazer aquele trabalho de hipótese. Hipótese 1, vou considerar que o Ricardo mentiu, tá certo? Então vamos considerar que Ricardo mentiu. Então, ó, se Ricardo mentiu, pessoal, a gente tem o seguinte, ó, não fui eu, disse Ricardo. Então, se ele disse não fui eu e ele está mentindo, então é porque foi Ricardo, ok? Segundo, ó, foi o Lucas, disse Marcelo. Então, Marcelo está falando a verdade, que todos os outros falam a verdade. Então, ó, foi Lucas. E aqui, logo no início, nós já temos uma contradição, porque a questão diz que só um cometeu aí, tá certo? O crime. Então, se ele está dizendo que foi Ricardo e foi Lucas como verdade, eu já sei que a minha hipótese 1 não vale, ok? Então vamos lá agora para a hipótese 2. A gente tem, ó, que a hipótese 2, Marcelo vai estar mentindo, certo? Então, Marcelo mente, ok? Então, ó, vamos lá. Todos os outros falam a verdade. Então, o Ricardo diz que não foi ele. Então, não foi Ricardo, ok? Como o Marcelo está mentindo, ele disse foi o Lucas, então não foi Lucas, ok? É só seguir dessa maneira, gente. Não tem como errar, tá bom? Ó, o próximo vai estar falando a verdade, porque quem mentiu foi o Marcelo dessa vez, né? Então, ó, foi Rafael, disse Lucas. Então, Lucas disse que foi Rafael. Foi Rafael. E Marcelo está mentindo, disse Rafael. Rafael está falando a verdade. Ele está dizendo que Marcelo está mentindo, certo? Bem, a gente, por hipótese, também está considerando que Marcelo está mentindo. Então, ó, Marcelo mente. Então, ele não acrescentou em nada aqui, certo? Então, perceba que essa hipótese não caiu em contradição, tá? Então, quem de fato aí bebeu foi quem? Foi o Rafael, tá certo? Então, ó, item 1. Considerando-se que apenas um dos ocupantes do carro estivesse mentindo, é correto afirmar que Rafael foi quem bebeu a cerveja? Verdade, ok? 2. Em face dessa situação, é correto afirmar que Marcelo e Rafael mentiram? Bem, Rafael e Marcelo mentiram, pessoal? Sim ou não? Olha o que Rafael disse. Marcelo está mentindo, disse Rafael, ele falou a verdade, né? Então, a segunda é falsa, tá bom? Gente, então era isso, tá? Percebam que
com uma organização, você consegue fazer esse tipo de questão até de uma maneira simples. É uma questão que não é fácil, enrola muito, tá certo? A nossa forma de raciocinar, mas com uma organização, você partindo aí de que existe as sentenças declarativas, que vão ser dadas pistas, que você vai criar hipótese e vai chegar a uma solução, tá bom? Então não esqueça essa sequência. Você vai precisar fazer mais algumas vezes essas mesmas questões e outras que você for achando. Aí dessa maneira eu garanto, você vai ter segurança, tá certo? E esse tipo de questão não vai ser problema para você na sua prova aí, tá bom? Galera, muito obrigado por ter assistido mais essa aula. Se você gostou, compartilha, curte aí, tá certo? O canal, que é dessa maneira que eu posso estar chegando a mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!